Bom, amigos, a paz do Senhor para todos, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Nós estamos aqui falando de verdades básicas, né? Classe EBD da Maranata, do MEA, né? E vamos falar hoje sobre a lição 17, né? Uma revisão da aula que já foi dada pelo irmão Ebenezer, a lição 17, a verdadeira santidade, certo? Então eu trouxe aqui algo, né, da parte de Deus para vocês, que nós possamos falar, né, possamos meditar na palavra do Senhor e vermos, né, mais algumas coisas que já foi falado pelo Ebenezer, mas que aqui eu vou trazer com alguma outra síntese, talvez um pouco mais resumido do que ele realmente falou, porque ele falou basicamente de tudo, né? Então vou me deter mais na parte, né, da santificação, na parte de explicar o que é a santificação, os conceitos, né? Quem opera a santificação, o equilíbrio na santificação, né? Quem está apto à santificação, né? Como ocorre a santificação, as características da santificação e a importância da santificação, né? Esse breve resuminho que eu passei para vocês, nós vamos estar falando sobre isso. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula. Então, né, classe de EBD, verdades básicas, né, lição 17, a verdadeira santidade, tá certo? Senhor Deus, obrigado por mais esse período que nós estamos aqui de escola dominical. Ó Senhor, toca o nosso coração, que verdadeiramente não seja eu falando aqui, mas sim Teu Espírito Santo falando a esses alunos da nossa classe que vão estar estudando essa lição e vendo esse vídeo e aprendendo um pouco mais sobre a Sua palavra, Senhor. Verdadeiramente não seja eu falando, Senhor, mas sim o Teu Espírito. Me usa, Senhor, como instrumento Seu e que eu possa falar ao coração de cada um, que eu possa falar à mente de cada um, para que haja entendimento, Senhor, sobre essa palavra de santidade. E que tudo seja para a Sua honra e Sua glória, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Vamos lá. Vamos começar. A verdadeira santidade. O que é santificação, né? Qual o significado da santidade na Bíblia, né? Santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação leva a morrer dia após dia para o pecado. Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a de Cristo, né? Então, santificação é isso, gente. É um processo progressivo, contínuo, operado por Deus, né? Nós vamos ver isso mais adiante, né? Na vida daquele que foi regenerado, né? Então, nós vamos dar ênfase a isso. Sendo assim, né? Vamos dizer assim, os conceitos acerca da santificação, né? O ensino que mais se mostra fiel às Escrituras é aquele adotado pelos reformadores. Nele, a santificação é vista como um processo progressivo e inacabado nesta vida terrena, né? Vamos lá às devidas explicações. Dentro deste conceito,
A santificação, então, pode ser entendida em três aspectos. Posicional, onde aquele que foi regenerado e justificado é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Isto significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Neste sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos, mas isto não significa que eles estejam imunes ao pecado, certo? Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabável durante esta vida. Durante esta vida que eu digo, dentro do nosso tempo de vida aqui na Terra, certo? Não quero entrar nesse detalhe, porque nós vamos entrar nesse detalhe mais à frente um pouquinho. Esse é o conceito posicional. Existe o conceito experimental. A santificação, que tem seu início com a que tem seu início com a regeneração e encontra sua base judicial na justificação. Desenvolve-se como um processo gradual durante toda a vida do cristão. E final, a santificação só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida dos remidos. Isto acontecerá na glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. Né? Então, esses são os conceitos sobre a santificação. Né? Nós sabemos que a santificação é um processo que vai levar toda a nossa vida. Né? Tem hora que nesse processo, nós vamos estar em bem, tem hora que nós vamos estar mais elevados, mas a tendência, né, é nós buscarmos cada vez mais essa santificação. E isso decorre, né, de acordo com que nós nos chegamos mais a Cristo, nos chegamos mais para Deus. Né? Agora vamos ver, quem opera a santificação? Deus ou o homem? Como é que é isso? Como é que é essa operação? Né? Quem opera a santificação? Deus ou o homem? Vamos lá. A santificação é uma obra de Deus, mas geralmente atribuída às Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. Vamos ler, eu quero ler uma referência com vocês, Romanos 8, 11, 15 e 16. Bom, Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Né? Então, Romanos 15, 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Né? Então você vê, nessa parte, a santificação ela é feita através do Senhor. Né? No entanto, o homem que foi regenerado também participa desse processo, mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pela qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Vamos entender esse contexto aí. Né? Ao mesmo tempo que a Bíblia afirma que a santificação é obra sobrenatural de Deus, né, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Né? Eu queria ler com vocês Gálatas 5, 16 a 23. Talvez a gente entenda um pouco melhor. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Certo? Então você vê, nós estamos discutindo aqui Deus e o homem. O homem tem uma parte, né? Essas coisas elas não se contradizem. Por quê? Essas duas verdades não se anulam e nem se contradizem. Ao contrário disso, elas se completam em perfeita harmonia, ainda que não possamos compreender completamente. Essa mesma questão acontece em outras doutrinas bíblicas, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? O ser humano ele tem uma parte nessa coisa, só que ele é usado como instrumento, né? Então, dessa forma, toda a parte de trabalho é de Deus, mas o homem ele também tem a sua parte nessa santificação. Vamos ver mais adiante que vai ficar melhor entendido. O equilíbrio na santificação. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação e que o redimido também participa desse processo, exige que entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro. Por exemplo, há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o grande erro, tá certo? Quer dizer, se é tudo por conta de Deus, eu não preciso fazer nada, eu vou ficar deitado na minha e Deus vai operar, vai fazer tudo. E não é bem assim. Outros, por sua vez, enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual que acabam fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. O que isso quer dizer? O primeiro grupo, sem dúvida, induz ao quê? A irresponsabilidade. Bom, é tudo por conta de Deus, eu estou aqui na minha, não preciso fazer nada, não vou fazer nada. Então, o que isso induz? A irresponsabilidade e a falta de diligência na conduta cristã, certo? O segundo grupo, inevitavelmente, conduz o cristão ao legalismo, né? Que distorce a doutrina da graça. Você acaba ficando uma pessoa tão legalista que você começa a distorcer as doutrinas, tá certo? Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre o equilíbrio que deve existir nesse processo. Ele diz, né, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Perceba que o apóstolo Paulo aconselha acerca da necessidade do compromisso e esforço do crente em ter uma vida santa. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas, ao mesmo tempo, imediatamente, ele também aponta para a verdade de que Deus quem opera a obra. Por mais que o homem esteja agindo, por isso ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Vamos entender isso aí. Aqui, basicamente, o apóstolo Paulo está ensinando que a santidade exige esforço por parte do cristão em ser santo. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle de Deus. O cristão trabalha, mas é Deus quem opera nele, de modo que o poder de Deus se manifesta, inclusive em seu esforço.
né? Nós vamos trabalhar a favor de nós, mas quem vai estar fazendo o trabalho em cima de nós é o próprio Senhor. Um exemplo prático disso, vamos lá. Relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra. Quando oramos e meditamos na sua palavra, né? Somos nós que oramos. Assim como também somos nós que estudamos as Escrituras. No entanto, foi o Espírito de Deus que nos levou a amar as Escrituras e se derramar em sua presença em oração. A oração, quando nós fazemos a oração a Deus, né, nós buscamos uma intimidade com Deus. Nós queremos estar ali nesse cheiro. E quando nós lemos a Escritura ela é aberta para nós. Quem é que abre essa Escritura para nós? É o Espírito Santo de Deus, é Deus. Então, todo o trabalho é de Deus, mas nós precisamos fazer também a nossa parte, que é a oração, o estudo. Né? Porque tem muitos, vamos botar assim, tem muitos ateus que leem a Bíblia. A Bíblia, por si só, ser um livro que você lê, muitas das vezes você não vai entender certas coisas que tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Quando você lê, né, que você está nesse processo de santificação, você lê com o intuito de entender o que Deus quer para você, o que Deus quer na sua vida. Então, essa leitura é uma leitura diferente daquela pessoa que lê por ler, certo? Então, o estudo da palavra, a oração, é por quê? Porque você quer se chegar a Deus. E isso, né, esse esforço da sua parte, né, que é o que faz você agir, ele vai acontecendo por quê? Porque Deus colocou isso no seu coração. E Deus, esse próprio Deus que colocou isso no seu coração, ele vai descortinando para você. Né? Você vai aprendendo a ter essa relação. Você vai aprendendo a ver. Você começa a sentir a presença do Espírito Santo, ele te ensinando. Ele verdadeiramente, e você fazendo, quanto mais intimidade você tem com Deus, menos você tem pecado, menos você tem tempo para ter pecado. Ou, vamos dizer assim, você vai se afastando do pecado. Quando mais se chegamos a Deus, nos afastamos. É como se estivesse aqui. O pecado está aqui e Deus está aqui. Né? E nós estamos aqui no meio, certo? Então, quanto mais a gente chega para Deus, mais a gente afasta do pecado. Né? Vocês estão entendendo? Pecado, Deus. Se eu estou aqui no meio, quanto mais eu chego para cá, mais eu afasto daqui. Certo? E quanto mais, se eu não faço esse esforço de não ler a palavra e fico aqui no meio, quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu chego para o pecado. Isso é coisa. O pecado e Deus estão em pontas diferentes. Tá certo? Quanto mais eu chego a Deus, mais eu me afasto do pecado. Tá certo? Então é isso. Essa é a nossa parte nas coisas. Né? Então o que diz aqui? Aqui basicamente o apóstolo está ensinando que a santidade exige esforço por parte do cristão em ser santo. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle de Deus. O cristão trabalha, mas Deus quem opera nele, de modo que o poder de Deus se manifesta, inclusive, em seu esforço. Né? Um exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos. Né? Como já falei, Deus ou meditamos na sua palavra. Dessa mesma forma, quando demonstramos em nossas vidas as virtudes que nos assemelham ao caráter de Cristo, como fidelidade, longanimidade, mansidão, temperança e outras, ao mesmo tempo percebemos que tais virtudes não têm origem em nós mesmos, mas provém de um fruto do Espírito Santo gerado em nós, né? O que a gente leu lá em Gálatas 5.
Vamos lá, seguindo adiante. Quem está apto à santificação? Quem está? Somente poderá ser santificado aquele que foi regenerado. Nós vamos agora entender essa parte. Essa parte de regeneração já foi falada numa aula anterior. Eu sei que tem muita gente nova na turma, né? Então, no ano que vem vocês vão ver, né? A gente vai falar, vai começar tudo de novo e vocês vão entender sobre essa parte de regeneração. Mas o que eu vou dar a explicação aqui vai ficar claro para o entendimento de vocês. Aqui é muito importante entender a diferença básica entre santificação e regeneração. Infelizmente, muita gente confunde esses dois estágios distintos da obra de redenção. A regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador e que acontece uma única vez e de forma imediata. A regeneração é um novo nascimento, certo? É quando Deus vivifica o pecador que está morto em delitos e pecados. Como não há como alguém ser mais ou menos nascido, então a regeneração é uma obra definitiva e completa. É um novo nascimento. Por outro lado, como vimos, a santificação é um processo gradual que, inclusive, tem seu início a partir da regeneração. Uma boa maneira da gente entender isso, né? Uma boa maneira de entender a diferença entre regeneração e santificação é saber que regeneração é um novo nascimento, enquanto que santificação é o crescimento. Então vamos lá, regeneração, nasci, né? Quando Jesus fala com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Não, meu filho, você tem que nascer do Espírito, né? Nascer do Espírito. O que é isso? Você tem um novo nascimento, né? Você aceita Jesus, você tem um novo nascimento. Esse novo nascimento, ele vamos dizer assim, é um nascimento, como se fosse um nascimento. Você nasceu. Agora você nasceu, vamos dizer, você é bebê, e agora nós vamos crescer. Esse crescimento é a santificação. Tá certo? Então, eu acho que ficou bem claro para a gente entender. Obviamente, só poderá crescer e se desenvolver aquele que nasceu. Né? Bem claro isso, né? Portanto, só poderá ser santificar aquele que foi regenerado. Regenerado, nascimento. Santificado, crescimento. Essa verdade também nos leva a rejeitar um entendimento que, infelizmente, é muito popular entre os cristãos da atualidade. Muitos pensam que a santificação é a causa da salvação, né? No sentido de que é necessário se santificar para ser salvo. No entanto, é exatamente o contrário, ou seja, o cristão é santificado não para ser salvo, mas porque é salvo, certo? Ele cresce espiritualmente não para nascer de novo, ele já nasceu, tá certo? Então ele cresce porque já nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, a tendência é o quê? Você crescer. Você não vai ficar neném para sempre, tá certo? Você não vai ficar criança para sempre. Você tem que crescer. E a santificação é esse crescimento, tá certo? Então, isso vem a ser a santificação. Como ocorre a santificação? Já falamos que a santificação é uma obra operada por Deus e o cristão é participante deste processo. É participante desse processo, desculpa. Assim, a santificação ocorre na vida interior do homem, de modo que ela naturalmente afeta o homem por inteiro, ou seja, corpo, alma, intelecto, vontade e afetos. A Bíblia expõe santificação sob duas linhas simultâneas. Vamos lá. A mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa. Mesmo após ter sido regenerado, a natureza pecaminosa não é retirada do cristão, mas é através da santificação que essa velha natureza é subjugada e mortificada. Né? Então, através
novo nascimento, através desse crescimento, é que nós vamos mortificando, né, essa nossa natureza. O revestimento do novo ser criado em Cristo para as boas obras, enquanto que a velha natureza vai sendo mortificada, crucificada com Cristo, o redimido é conduzido a um modo de vida em Cristo que agrada a Deus, né? Se depois os irmãos quiserem ver, está lá em Efésios 4, 25 e 5, 1. Além disto, a santificação é realizada na vida do cristão através de vários meios que o Espírito Santo emprega. Por exemplo, a leitura e o estudo da palavra de Deus, a oração, os sacramentos, a comunhão entre os redimidos no corpo de Cristo, a adoração e o direcionamento providencial de Deus na vida do cristão. Tá certo? Então, isso é como ocorre a santificação. As características da santificação. O autor Luiz Beckhoff, em sua teologia sistemática, destaca de forma objetiva algumas das principais características da santificação, das quais podemos citar resumidamente. Deus é o autor da santificação, ainda que o homem tenha participação como instrumento através dos meios que ele, Deus, colocou ao seu dispor. Tá certo? A santificação tem lugar tanto na vida subconsciente como na vida consciente do homem. Na primeira, ela é uma operação imediata do Espírito Santo. Na segunda, ela é um processo que depende do uso do exercício da fé e dos meios da graça durante a vida cristã. Certo? A santificação é um processo longo, que perdurará toda a vida do cristão. Por isso, esse processo ficará inacabado aqui. Isso significa que nesta vida terrena, o cristão jamais alcançará a perfeição. Certo? Nós estamos sempre buscando. Sempre, lembra que eu falei do pecado? Sempre tentando se afastar do pecado. Sempre tentando. Mas isso não quer dizer que o pecado foi embora, não. Ele está lá. Se você, vamos dizer assim, como uma linguagem popular, demole, você peca. Certo? A santificação encontrará sua plena perfeição quando a vida do redimido tiver fim, ou no retorno de Jesus Cristo. Certo? A Bíblia diz que os redimidos que já morreram encontram-se inteiramente santificados. O escritor do livro aos Hebreus fala deles como justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Todavia, será por ocasião da ressurreição dos mortos que a santificação com relação ao corpo será completa. Nesse momento, Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Como está em Filipenses 3, quando houver glorificação, nosso corpo será transformado, assim como Paulo fala, aqueles que estão vivos serão transformados, e os mortos ressuscitarão primeiro, os corpos serão transformados, nós vamos ter um corpo glorificado, assim como o Senhor tem. Deus, Jesus, é a primícia da glorificação, tá certo? Desse corpo glorificado. Ele tem o corpo glorificado. Ele foi morto e ressuscitou e tem esse corpo glorificado. E nós um dia vamos ter o nosso corpo glorificado como o do nosso Senhor está. Encerrando, para a gente botar um fim. A importância da santificação. O escritor de Hebreus destaca que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Já falamos que isso não significa que alguém pode alcançar a salvação porque se santifica, mas que a santificação é inevitável na vida do cristão genuíno. Isso acontece porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora
do Espírito Santo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:23. O apóstolo Pedro também escreve que os redimidos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:1. Da mesma forma, o autor de Hebreus diz que Cristo é quem santifica os santificados. Hebreus 2:11. Portanto, a santificação reflete de forma visível a regeneração. Você nasce de novo e você vai aprendendo a viver como Cristo. Tem uma coisa interessante, Cristão, essa palavra cristão, ela foi primeiro falada lá em Antioquia, tá na própria Bíblia, fala sobre isso. Os primeiros foram chamados cristãos. Cristão, apesar de ser cristão, dá a entender que é uma coisa, não, quer dizer que nós somos pequenos cristos, tá certo? Ou pequenos, por quê? Porque nós vivemos a semelhança de Cristo, nós buscamos viver a semelhança de Cristo. Então, essa regeneração que nós falamos, o nascimento de novo e a santificação, em busca dessa santificação, nós estamos buscando ser, a nossa vida como a vida de Cristo. Buscamos ser cristãos, buscamos ser exemplo, como Cristo foi. Como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é isso que a nossa santificação faz. A gente vai em busca dessa perfeição. Ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo. E a nova criatura é nova criatura conforme a imagem de Cristo. Através da santificação, o regenerado segue os passos de Cristo. Ele deseja ardentemente um dia em que finalmente poderá contemplar a sua face. Tá certo, irmãos? Espero ter me feito entender, espero que fique bem claro sobre a parte de santificação. Falei algumas coisas, o Ebenezer já tinha dado tudo isso mastigado para vocês, mas esse resumo que a gente fez sobre santificação, espero que os irmãos entendam bem essa parte. Assistam um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, procura, tem outras matérias lá, certo? Fala por isso. Vou colocar o meu resuminho que eu li aqui para vocês, eu vou colocar lá no WhatsApp, tá certo? Eu vou primeiro coloco o resumo, depois coloco o vídeo do YouTube. Assistam, que faz bem, meia horinha, não vai cansar ninguém isso aí, tá bom? Então, meus irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe vocês, tá certo? Hoje estou deixando esse vídeo no sábado, amanhã é dia de eleição, vote com consciência e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais essa aula e que tudo verdadeiramente seja para a sua honra e glória. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos graça, Senhor, para que possamos cada vez mais seguir na santificação, seguirmos para a estatura do varão perfeito, assim como diz a sua palavra. Deus abençoe a todos e que tenham um bom domingo, uma boa semana. Obrigado, Senhor. Fica na paz. Deus abençoe.